Olá, estamos hoje apresentando no oitavo CELCIR um trabalho que é fruto do grupo de pesquisa GEPNET, que é o Grupo de Pesquisa Infância, Exílio e Ditadura da UFPA. O nosso trabalho tem como tema o testemunho e a memória da segunda geração, atingida pela guerrilha do Araguaia, análise do Conto Quixote de Alfredo Garcia, tendo como discentes e pesquisadoras a Gabriela do Socorro Xavier André, eu, e Jéssica Ferreira Ferreira, tendo como orientadora a professora doutora Leidiana dos Santos Lobato, do campus Abaetetuba. Analisamos neste trabalho a experiência da infância de filhos de militantes políticos da guerrilha do Araguaia, movimento ocorrido durante a ditadura militar de 1964 no Brasil, e a forma como essa experiência se apresenta no campo literário. Para isso, selecionamos dois objetos de estudos: a narrativa testemunhal intitulada Filho dessa Raça Não Deve Nascer, de Paulo Fonteles Filho, publicada na obra Infância Roubada em 2014, e o conto intitulado Quixote, do escritor Alfredo Garcia. Deste modo, apresentamos um estudo sobre a literatura e a ditadura, Figueiredo 2017, e a sua relação com categorias como Testemunho, Seligman Silva 2003-2008, Salgueiro 2012, e a Memória, Sarlo 2007, Sarmento Pantoja 2010. O estudo justifica-se por apresentar a literatura como possibilidade de manutenção da memória coletiva de contextos históricos caracterizados pela violência e pelo autoritarismo. Sendo assim, apresenta como resultados a apresentação ficcional da memória dos filhos sobre a guerrilha do Araguaia e a luta destes filhos por verdade e justiça no Brasil. Como nosso objeto de estudo, nós temos o livro Infância Roubada. Esse livro ele foi constituído durante a Comissão da Verdade de 2013 em São Paulo e ele traz um olhar diferenciado sobre o período ditatorial no Brasil. É o olhar das crianças que tiveram sua infância roubada, como uma geração de brasileiros. Eles cresceram em um período de graves violações de direitos humanos e agressões ao direito da cidadania, mas receberam marcas profundas e particulares. Não tinham responsabilidade pelas opções políticas dos pais, nem pela situação do país. Seus relatos, sempre emocionados, traduzem o que conseguiram compreender daqueles dias tão difíceis para os pais e para suas filhas. Esse pequeno trecho está no prefácio do livro Infância Roubada. Esse livro reúne uma coletânea de testemunhos de crianças que eram filhos de militantes políticos durante o período da ditadura militar e as memórias desses filhos sobre todo esse período. A prisão dos pais, por um exemplo, a questão do exílio, do período que eles foram exilados para outros países, a violência que eles sofreram, porque muitas dessas crianças também foram torturadas durante esse período. O relato que escolhemos para tratar da obra Infância Roubada é o de Paulo Fonteles Filho. Ele foi nascido na prisão durante a ditadura militar em 20 de fevereiro de 1972. O ativista dos direitos humanos Paulo Fonteles Filho é filho de Exilda Veiga e Paulo Fonteles. Exilda estava grávida de 5 meses quando foi presa e se recusou a dar informações sobre o paradeiro do marido, o também militante Paulo Fonteles. Na época, os dois eram estudantes da Universidade de Brasília, UNB, e eram vinculados à Ação Popular AP, organização de esquerda que era ligada aos militantes católicos. Advogado Paulo Pai foi assassinado em 1987, em razão de sua atuação na defesa de pequenos produtores rurais e sem terra. O relato de Paulo Fonteles, que está no livro Infância Roubada, ele relata a memória de Paulo Fonteles desde o período do nascimento dele até a sua fase adulta. A gente consegue perceber no relato dele que ele já começa bem triste, porque a mãe dele foi presa grávida de 5 meses. E o nascimento dele foi na prisão, sendo que o nascimento dele foi uma cesariana e essa cesariana foi um método de tortura para a mãe, porque ela foi feita sem anestesia. E a gente consegue perceber que além da tortura da mãe, da tortura física e psicológica da mãe, a gente já tem a tortura do filho, que quando ele nasce, ele fica retido na prisão por algumas horas porque eles não achavam algemas que coubessem nos braços de um recém-nascido, que para os ditadores era considerado extremamente perigoso por ser filho de quem ele era. O outro autor que nós temos aqui é o Alfredo Garcia. Ele é um paraense, nascido em Bragança em 1961. Desde 1986, o escritor vem construindo sua história na literatura brasileira com livros de contos, poesias e crônicas.
além de diversos títulos em literatura infanto-juvenil. Onde é que o Alfredo Garcia cruza com o Paulo Fonteles? É porque o relato da memória do Paulo Fonteles ele é vinculado à guerrilha do Araguaia, pois o pai dele, que era advogado, vinha para a região do Pará, perto das margens do rio Araguaia, para lutar com esses trabalhadores rurais. Então, a partir do momento que o Alfredo Garcia ele constrói uma história, ele escreve uma história em que o personagem Tônio, uma criança, ele vivencia o período, a gente já tem um relato de memória. E um ponto muito importante disso é que o personagem do conto Quixote, de Alfredo Garcia, ele é o próprio Alfredo quando criança, contando as memórias, criando um personagem fictício para relatar as memórias daquela época. Algo que nós deveríamos tratar também é sobre a guerrilha do Araguaia. O que foi? A guerrilha do Araguaia foi um movimento armado ocorrido no Brasil entre os anos de 1972 e 1974, onde militantes do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, recebiam treinamento militar e se embrenhavam na região conhecida como Bico do Papagaio, entre os estados do Goiás, Pará e Maranhão, às margens do rio Araguaia. Inspirados pela resistência dos vietnamitas da Guerra do Vietnã ou pela ação do Che Guevara, buscavam na guerrilha rural um modo de acabar com o regime militar. Também a tática de focos de guerrilha rural empregada na China era o modelo para esses grupos. Além de todo o movimento da ditadura militar, a gente ainda tinha pequenos movimentos armados nos interiores do Brasil, como, por exemplo, a guerrilha do Araguaia, que é o espaço onde se passa tanto o relato do Paulo Fonteles quanto o conto Quixote, de Alfredo Garcia. Para entendermos melhor sobre isso, nós precisamos entender o que é a literatura de testemunho. Nós temos dois seres, a testemunha, que vem ser a pessoa, e o testemunho, que é o relato dessa pessoa, o depoimento, o documento, o registro. Para Salgueiro, a testemunha por excelência é aquela que viveu a experiência, é um supérstite, um sobrevivente. A pessoa que presenciou aqueles fatos é a testemunha, que pode relatar. E o testemunho são as memórias que ela vai ter em relação àqueles fatos que ocorreram. Já a literatura de testemunho, para Seligman Silva, é um tipo de produção que relaciona a literatura e a violência. Trata de fatos considerados traumáticos, catastróficos e que atingiram uma sociedade em determinado momento histórico. O autor baseia-se em formas de testemunho para a narração de eventos acontecidos ou não, ou seja, ele cria narrativas que se assemelham a um testemunho próprio ou alheio, mobiliza elementos da ficção para recriar um evento real. E é nesse momento que nós temos a literatura de testemunho no conto Quixote, pois nós temos um personagem Tônio, que é um personagem fictício criado por Alfredo Garcia, que ele vai tratar de eventos que foram traumáticos para ele, só que de uma forma ficcional. Em nenhum momento ele deixa explícito que ele é o personagem, que o próprio autor é o personagem da história, mas que aquelas memórias que ele tem, ele cria de uma forma ficcional, inserindo outros elementos, né, na história. Um outro ponto importante é o relacionado à memória. Por exemplo, o passado ele é sempre conflituoso. Ele se refere em concorrência à memória e à história, porque nem sempre a história consegue acreditar na memória. E a memória desconfiada de uma reconstituição que não coloca em seu centro os direitos da lembrança, direitos de vida, de justiça, de subjetividade. Pensar que poderia existir um entendimento fácil entre essas perspectivas sobre o passado e um desejo a um lugar comum. Sarno 2007 diz isso. Ou seja, mesmo que os eventos históricos aconteçam, a história passa, as memórias elas sempre entram em conflito com a história, porque quem passou por um momento delicado, um momento de violência, um momento traumático, ele leva as memórias mais ruins, mais traumáticas para ele. Como hoje nós temos pessoas que dizem que a ditadura foi algo bom, mas somente as pessoas que viveram aquele período ditatorial, da forma como aquelas crianças, filhas de militantes, os próprios militantes viveram, têm lembranças totalmente diferentes de como foram para eles. Sarmento Pantoja, 2007, diz que a memória é uma construção feita no momento presente a partir de vivências, experiências ocorridas no passado. Assim sendo, Aristóteles já dizia que a memória é um conjunto de imagens mentais das impressões sensuais,
como um adicional temporal, assim, tratando-se de um conjunto de imagens de coisas do passado. Logo, a memória está ligada à questão das lembranças, dos conhecimentos, das ideias, dos fatos adquiridos no momento progresso. Ou seja, as memórias vão ser tudo aquilo que uma pessoa consegue acumular na sua lembrança. Os momentos bons, os momentos ruins, as ideias que aquela pessoa teve, principalmente os momentos vividos que ficam gravados na memória de um ser. Retomando a apresentação, meu nome é Jéssica. Nós destacamos um trecho do testemunho do Paulo Fonteles, intitulado Filho dessa raça não deve nascer. Existe uma luta na sociedade brasileira nessa perspectiva, e nós precisamos ganhar a sociedade brasileira para isso. Esse é um dos fatores que tem me alimentado a vida. Não apenas ter vivido esse processo todo, ter nascido na prisão, ter tido um pai assassinado, mas também esse processo de luta política da militância social. E aqui eu não quero colocar em discussão o partido A ou o partido B, mas sempre a perspectiva da luta coletiva, da luta civilizatória, na luta para fazer valer a questão dos direitos humanos no nosso país, revisitando isso na atualidade. Nesse trecho, nós deixamos claro como ainda o contexto da guerrilha do Araguaia ainda persiste nesse sentimento de luta e justiça constante desses filhos da segunda geração. E isso é reforçado no trecho a seguir, onde ele revisita esses sentimentos dele, né, que ainda persiste. Queria render minhas homenagens aos que lutam, aos que tombaram e aos meus pais. Há um fato muito característico nessa relação com eles, que é como eles colocaram nos filhos o seguinte sentido: vão para a luta, vão enfrentar as questões. Uma outra característica que a gente apresenta é sobre o papel da mídia nesse contexto social, político, onde ela sempre caracterizava os guerrilheiros, né, os militantes, como terroristas. Isso daqui também é algo bem presente que nós vimos, né, ao decorrer dos relatos. Essa música, ela se repete no final do conto, onde o Tony, o personagem que está contando a história, ele já está mais velho e ele encerra com ele já adulto, fazendo essa retomada da infância dele com esse trecho. Nunca mais soube dos dois, estranhos cavaleiros que vi naquele tempo remoto, mas deles e de meu pai guardo no peito os versos que ainda hoje canto. É a minha lei, é a minha questão, virar esse chão, cravar esse chão, não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. Já vemos um narrador maduro, né, com essa nostalgia, com essa memória do que ele tem do pai dele. Ele faz essa retomada com a música, que também é descrita em uma das situações lá no conto. E essa música ela é intitulada como Sonhar o Impossível, que é interpretada Sonhar um Sonho Impossível, que é interpretada por Maria Bethânia. Essa música, ela é intitulada Sonho Impossível, que ela tem uma demarcação bem importante no enredo, na conclusão, nesse sentimento de futuros melhores, de busca por justiça, da transformação, né? Nós trouxemos esse trecho, né, que fazemos referência a essa luta por justiça, essa retomada ainda desse sentimento de luta por justiça. Luta por verdade e justiça no Brasil, de Janaína Teles. As famílias guardam e resguardam a memória dos seus, sonham de maneira apaixonada com os caminhos de um mundo melhor, mais justo, livre de impunidade e menos submetido à humilhação das propostas que orbitam em torno da utilidade das razões de Estado, razões que sempre alegam a estabilidade institucional, invocada a cada crise supostamente gerada pela denúncia dos crimes cometidos durante a ditadura ou antes das ameaças de retorno da violência militar do passado.
Esse trecho da Janaína, ela mostra um Estado autoritário que ainda possui característica desse autoritarismo até hoje. Nós vivemos um pouco isso recentemente do negacionismo social, político, e como ainda esse sentimento de justiça ainda prevalece nas gerações da segunda geração que foi atingida, e como o Estado é muito violento em relação a isso. Sobre nossas considerações finais, nesse trabalho percebemos que por meio da literatura de testemunho, a ficção torna-se uma saída para a representação do autoritarismo e da violência. No conto Quixote, mais especificamente, observamos a representação do contexto histórico da guerrilha do Araguaia, assim como constatamos fatos relacionados a esse período, perseguição, desaparecimento, censura. Além disso, o conto representa passagens de verossimilhança com a luta dos filhos de guerrilheiros pela verdade e justiça no Brasil, e dessa forma funciona como um instrumento de resistência, de denúncia e de manutenção da memória. Nós deixamos essa passagem, de Seguimão Silva. A memória de experiência de violência contrapõe-se à mentira e ao negacionismo no tempo presente. Agradecemos aos ouvintes, agradecemos a organização do evento, estamos finalizando nossa apresentação, e essas seriam nossas referências bibliográficas. Muito obrigada.